No ar, Radar de Notícias. O nosso convidado especial hoje é o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PDT. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Pedro. Boa tarde à bancada dessa tarde aqui. Boa tarde à população de Guarulhos. Boa tarde, Carla Ramaciotti. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Rodrigo Souza. Boa tarde, Pedro Otávio. Boa tarde aos demais da bancada. Tá calor hoje, hein? Tá calor, tá calor. Ainda bem que você não veio com a cabelo de flanela, hein? Pessoal, participe, 99507-6900, nosso WhatsApp, ou deixe seu comentário na live, tá certo? Estamos ao vivo aí pelo Facebook, a Carla está observando todo mundo aí. Bom, eu conversava aqui nos bastidores, o prefeito Almeida me dizia o seguinte: hoje nós temos uma reintegração de posse, né? Ali na comunidade Fiat, Sanremo, a prefeitura, e o senhor que desapropriou aquela área, quando era prefeito? Hoje, na verdade, não é bem uma reintegração de posse. O que aconteceu? Esse projeto da construção dos céus na cidade, uma das regiões que praticamente não ficou área pública, não tem espaço, é a Ponte Grande. Ponte Grande, Jardim Munhoz. Então, a única alternativa que tinha era ali em frente ao Único, onde tinha a comunidade chamada Vila Esperança. Na época ainda do meu governo, teve um pedido de reintegração de posse do então proprietário da área, e aí o município, conhecedor dessa situação, da falta de uma área pública para a construção de um céu, nós desapropriamos a área e resolvemos dois problemas. Evitamos a reintegração de posse e agora as famílias estão indo para apartamentos que nós já deixamos praticamente prontos lá na região dos Pimentas, e aí sim a prefeitura terá aquela área livre para construir ali um grande equipamento de educação, esporte, cultura e lazer. Para quem não sabe ou nem se lembra, essa comunidade surgiu porque uma empresa deu um golpe nos anos 80, né? Montou uma concessionária Fiat lá naquela região e de repente começaram a comprar e sumiram do mapa. Foi um dos maiores golpes do Brasil na década de 80. Bom, parece que agora vai ter um desfecho. Então, há um projeto habitacional. Isso. Dentro do Minha Casa Minha Vida, nós demos uma solução definitiva para as famílias. As famílias estão saindo dali, mas vão todos para apartamentos, e aquela região que não tem espaço livre ganha agora uma grande área livre para a construção de um equipamento de educação, Agora, que é o céu da Ponte Grande. A pergunta é, vai comportar todo mundo no projeto habitacional? Vai todo mundo, não ficou ninguém de fora. Todos que estavam ali devidamente cadastrados na época, é bom lembrar, porque sempre depois acaba chegando Exato. um vizinho, um sobrinho, Vem uma pra sobrinha, né? Mas não, quem estava cadastrado, todos serão contemplados com novos apartamentos. E o próximo passo agora é a prefeitura demolir aqui as construções e erguer um céu. Eu espero que façam isso, né? Porque estou muito preocupado, porque nem os céus que já estavam com 70%, 80% da obra pronto não estão dando sequência, mas espero que a prefeitura tenha bom senso e garanta para o povo da Ponte Grande e Jardim Munhoz aquele equipamento ali. Não só pensando nisso, viu, Pedro, mas aquela região ali da Avenida Guarulhos, com aquele conjunto habitacional único, aquilo virou uma grande cidade. O número de crianças que tem ali, de jovens, é muito grande. Então é uma região que precisa de um equipamento como um céu. E eu espero que a prefeitura faça isso. Rodrigo? Eu queria falar exatamente sobre a questão dos céus, ô prefeito. O senhor deixou, se eu não me engano, foram 9 céus funcionando parcialmente, 10 e 1 ou 2 em fases. Eu lembro que o senhor sempre falou aqui que o mais difícil não é construir, é exatamente depois colocar a funcionar. Às vezes também não é muita utopia essa construir e deixar o que está funcionando de forma carente? Não, veja só uma coisa, nós precisamos entender a cidade pelas suas necessidades. Por que nós optamos por uma rede de céus? Porque um céu tem ginásio. E durante muitos anos, o único ginásio que era conhecido na cidade de Guarulhos era o ginásio Pascoal Tomeu. Hoje, você tem um bom ginásio no Presidente Dutra, no céu do Presidente Dutra, você tem um bom ginásio no céu Pimentas, você tem um bom ginásio no céu do Parque São Miguel, no céu do Jardim Cumbica e tantos outros. Então, na medida que você faz um equipamento como esse, você faz uma integração completa do esporte, da educação, da cultura e do lazer. E espero que um dia que Guarulhos tiver uma grande rede com esses equipamentos, aí sim nós possamos pensar em educação de período integral nessa cidade, que é o que muitas mães cobram.
Carla, registra aí. A Toninha Silva pergunta: e o céu Itapejica? É o céu Itapejica. Pois é, na verdade deveria estar aqui o prefeito, né? Eu sou o ex, né? O céu Itapejica estava, as obras super adiantadas, aliás, continuam super adiantadas. A administração, não sei por que cargas d'água, ainda não avançou na conclusão. Mas é uma região que precisa muito daquele equipamento e eu espero que logo, logo ele seja disponibilizado para o povo da São Rafael, do Itapejica, da Vila Flora e assim por diante. O Itapejica é aquele atrás da CRW ali? Isto. Tá certo. E mais? O Sandro Ferraz: oi, boa tarde. Gostaria de saber do ex-prefeito Almeida por que antes de sair da prefeitura não pagou os ex-comissionados. Olha, Porque eles estavam entregando. não, por uma questão muito simples, isso nunca ocorreu na prefeitura, sempre foi assim. Um prefeito sai, ele deixa a estrutura da máquina funcionando, até porque se tivesse que exonerar todos os comissionados, significa que eles não eram tão fundamental para o dia a dia da máquina. Se eles estão todos empregados, todos trabalhando, você não pode, porque mudou de prefeito, simplesmente tirar todo mundo e deixar a população sem atendimento no dia seguinte, só por isso. Tá certo. Ok. Ó, está acompanhando aqui o Juliano Costa, o Décio Pompeu, Eduardo Eguchi, Marinho Júnior, Nonata Cunha está acompanhando, Guto Pompeu, tá sumido, rei. Toninha Silva, Kátia Vieira, Celita Queiroz, Eduardo de Creto, Vladimir Sequivinato, Schiavinato, desculpe. Esse é complicado. Tá certo, bastante gente aqui acompanhando. E o Rodrigo pode ir. Perfeito. Com relação a essa questão dos comissionados, hoje a atual administração fala que não faz o pagamento porque o tribunal julgou que a lei era inconstitucional, ou seja, a atividade não deveria existir. Como o senhor entende isso? Eu já disse. Já foi no seu governo. Eu já disse aqui por diversas vezes. Na verdade, quando não se quer pagar, uma desculpa. O governo atual optou pela desculpa. Não tem outra explicação. O Tribunal de Justiça, ele estabeleceu que dentro de um determinado período fosse elaborada uma nova lei, como de fato foi elaborada a nova lei. E a lei foi para a Câmara em dezembro de 2016 e os vereadores não aprovaram a nova lei. A lei ficou lá, nem sequer o projeto foi pautado. E aí o que aconteceu? A legislação, nesse período, que é esse período de transição até ter uma nova lei, todos os cargos tinham validade, todas as funções que as pessoas estavam executando tinham validade. Então, essa desculpa aí, ela não pega mais, né? O Maurício Rocha, uma pergunta interessante. Sua opinião, Almeida, sobre a ampliação do aterro no Cabo Sul? Olha, eu até agora, eu não vi efetivamente qual é o projeto, eu não vi... Francamente, eu só ouço falar que tem um movimento contra o aterro, mas eu não vi o projeto do aterro. Aliás, tem uma audiência pública hoje às 19 horas na Câmara. Foi cancelado. Foi cancelada? Foi. A presidência da Câmara disse que não há condições físicas de proporcionar um evento hoje. Não, mas é algo que a população de fato tem que se preocupar, até porque hoje a legislação ela não permite mais criação de novos aterros nas cidades. A legislação só permite a ampliação dos existentes, né? Agora, eu francamente não vi qual é o projeto, só sei que está dando um pânico muito grande na população do Cabo Sul e acho que o município tinha que se antecipar e apresentar de fato que proposta é essa, que projeto é esse. Senão você começa a ter muito movimento sem saber exatamente qual é o conteúdo da... Não chega a ser um eufemismo, não pode novo aterro, mas pode ampliar. A ampliação não é um novo aterro? Mas é o que a legislação prevê. A lei é dura, mas é a lei. Mas não é coerente, não. Fala, Carla, quem daí? A Toninha Silva continua. A culpa do atual prefeito Céu Itapejica ter sido embargado? Mas foi embargado? Ela afirma que foi embargado. Me parece, Pedro, prefeito, que há um problema com o desmoronamento de uma área ali na parte posterior, que pode atingir um conjunto de prédios ali. Se eu não me engano, acho que o problema é esse. Falta um muro de arrimo ali no condomínio, né? Isso. Mas igual ao Céu Itapejica, nós temos problema também com o céu aqui no Continental. Nós temos problema com o céu ali no Taboão, que é o do... Agora me esqueci o nome, próximo ao nome DP, o prefeito deve lembrar,
que também está parado por falta... A Celita tá bom. Queiroz falou que o céu do Parque São Miguel, as piscinas não são usadas já faz muito tempo. Muitas estão com rachaduras. Bom, É uma pena. Eu, inclusive, nesse final de semana, ouvi muitos moradores reclamando isso, que, inclusive, a piscina do Céu Jardim Cumbica, diz que a população também não está utilizando mais. É uma pena, porque durante muitos anos as pessoas sempre entenderam que piscina era coisa de rico, né? E piscina na verdade, você garantir saúde para a população. Uma pessoa que faz hidroginástica 2, 3 vezes por semana vai ficar menos doente, portanto vai frequentar menos o posto de saúde e o hospital. Eu espero que o governo tenha um olhar mais sensível para isso, porque uma piscina ela é construída na periferia exatamente para atender quem não pode pagar um clube, quem não tem um poder aquisitivo maior. a pergunta do Anderson Ventura é política, mas é interessante. Almeida, você acha que o Eloy vai te atrapalhar como candidato a deputado federal? Eu vou emendar com o Alencar, que também vai ser de estadual, vai para federal. Os três. Não sei, né, meu? Eu acho que cada um disputa o seu espaço, né? Eu não sei exatamente em que ponto que isso pode prejudicar um ou prejudicar o outro. Lógico, 3 candidatos ou 4, 5 candidatos disputando voto no mesmo eleitorado é sempre muito mais complicado. Mas aí o tempo dirá e as respostas virão. Okay. Fala, Rodrigo. Os candidatos petistas, Pedro, nós temos escutado muito, né, Pedro? Ele é uma boa pessoa, pena que é do PT. Pena que é do PT. Você já saiu há mais de um ano. Você acha que você ainda pode ser perseguido por essa questão de ser um ex-petista? Eu não estou preocupado. Pode sofrer na ONU? Eu não estou preocupado com os candidatos petistas. Estou mais preocupado com os eleitores petistas. E muitos deles vão me apoiar. Isso que é mais importante. Mas você sente, o que ele quis dizer, assim, você sente ainda o estigma de ter sido petista, não? Não, de forma nenhuma. Não, a vida prossegue. Você fica num determinado lugar durante um bom tempo, como eu fiquei, e saí e resolvi construir um espaço novo e estou trabalhando dia a dia esse projeto. O Eduardo Eguchi, sempre uma pergunta inteligente. E 2020, Almeida? 2020 está longe. Tem muito chão. Nós estamos em 2018. Vamos... Depois da manhã, hein? Bem isso. Vamos... Copa do Mundo, eleição e depois 2020. Você sabe que no PT tinha uma prefeita chamada Marta Suplicy? Conheço. E ela perdeu a próxima eleição porque se negou a fazer uma coligação pensando no futuro, né? Não foi isso? Não lembro como é que foi. Ué, me parece que a história foi mais ou menos assim. A Marta era prefeita e o Rui Falcão, se não me engano, era o seu vice, não era isso? E aí tinha que fazer um determinado acordo visando a eleição seguinte. A Marta simplesmente não abriu mão, achando que o projeto seguinte também era dela, e foi tudo para o espaço. Ela perdeu para quem mesmo? A Marta? Você lembra? Não lembro. Ô, Meda, você teve no seu governo bem desgastado, população lá embaixo, e agora você está percorrendo de novo a cidade, percebendo a periferia. Como é que está sendo esse novo contato com a população? Está sendo bem recebido? Você acha que eles ainda guardam uma mágoa do passado ou não? Isso já está superado? Olha, Ou tem gente de saudade? Primeiro, é importante dizer o seguinte: nós vivemos no país, nos últimos anos, uma espécie de onda contra todo mundo que estava na política, né? E aí, os governos do PT, inclusive, foram os que mais sofreram. Prova disso é que na eleição seguinte, a grande maioria das prefeituras que eram governadas pelo PT no estado de São Paulo deixaram de ser, né? Então, na verdade, não foi uma coisa exclusiva de Guarulhos, assim por diante. Agora, eu, durante 8 anos de mandato, independente se era coisa boa ou coisa ruim, eu estava nos bairros. Eu sempre enfrentei o debate com a população. Aliás, pega as plenárias do orçamento participativo. Nós fazíamos 23 plenárias em toda a cidade, diferente do atual governo agora, que fez 3 plenárias no Adamastor. Eu prefiro que os secretários vá até o bairro e ouçam a população, ouçam os elogios e ouçam as críticas. Eu acho que o processo democrático é assim que deveria funcionar. Você está insinuando que o prefeito Guti não sai da Casa Branca? Olha, eu acho que quem muda de 20 e tantas plenárias do OP para 3 dentro do Adamastor é o contrário. É o político que precisa ir até o povo, não é ficar esperando o povo vir até a classe política. Inverteu as ordens. Olha, eu quero lembrar... Bom, tem pergunta aí, né, Carla? Tem. O Rafael Calazans gostaria de saber do ex-prefeito porque ele não pagou os subsídios do sistema de transporte. Os micreiros, prefeito. 2015, 2016, né, Pedro? Se não me engano, né? Olha, na verdade, desde que implantamos o
projeto do bilhete único, que eu não me arrependo, acho que foi algo muito importante para a cidade. Os subsídios para o setor de transportes passaram a ter um peso significativo no orçamento da cidade. Nem tudo a gente conseguia fazer dentro das condições ideais. Agora, os pagamentos foram efetuados dentro do possível, evidentemente sempre ficando algum resto a pagar, o que é comum em qualquer governo, em qualquer administração. Agora, o prefeito Guti anunciou sexta-feira que está pagando os atrasados dos professores. Por que ficou esse valor atrasado? Os professores municipais, durante muitos anos, não tiveram aqui no município um plano de carreira decente. Na minha gestão, nós construímos um plano de carreira amplamente debatido e discutido com a categoria. Até porque, só para você ter uma ideia, muitos professores municipais ficavam aqui no município e, na hora de fazer uma opção entre o emprego seletista e o estatutário, acabavam indo para São Paulo e deixando o município de Guarulhos. O plano de carreira foi o primeiro passo para a gente poder fixar profissionais da rede de educação no município. E na implantação do plano de carreira, é óbvio que um plano de carreira ele prevê você recuperar uma série de coisas do passado que os trabalhadores não receberam e que era devido receber. Apenas isso. Portanto, foi um saldo fruto da implantação do plano de carreira na educação. Que houve o efeito retroativo? Exato, exato. Prefeito, vamos falar do RJU. Eu me lembro muito bem que o senhor deixou uma espécie de maldição. O senhor falou que o funcionalismo iria se arrepender e ter sido contra o seu projeto. Exato. Olha, e os exemplos estão aí. Hoje, com certeza, se você perguntar para o funcionalismo qual é o principal desejo dele, com certeza vai ser a implantação do do regime jurídico único na cidade. Por que o regime jurídico único ele era importante? Porque ele ia estabelecer critérios e regras que fossem iguais para todos os servidores. O que não é justo hoje na Prefeitura de Guarulhos é você ter 23 mil funcionários com benefício e pouco mais de 2 mil com outro tipo de benefício. Isso está errado. É a mesma empresa, é o mesmo órgão pagador. Por que um tem esse direito e o outro não tem? Era isso que a gente precisava corrigir. Infelizmente, quando você vai implantar um processo como esse, algumas pessoas se sentem meio que machucados, porque vão perder algum tipo de coisa. Agora, eu prefiro que alguém perca alguma coisa, mas que todos os outros ganhem, do que só uma minoria ter um determinado benefício. Bom, traduzindo, vai ser impossível agradar todo mundo, né? Vai ser impossível agradar todo mundo, mas a gente teria condição de dar uma garantia para todos os servidores municipais, por exemplo, na questão da Previdência no futuro. Os trabalhadores da Prefeitura, no modelo que está hoje, é uma situação muito injusta. Os trabalhadores são muito penalizados na Previdência Geral. Portanto, criar um sistema próprio de Previdência era a grande saída para resolver esse impasse na Prefeitura. Enquanto isso, nós não temos nenhuma notícia, né? Nada. De regime próprio, RJU. Nem o Camilo, nem o Paulo se Paulo manifestaram até agora. Prefeito, nós que trabalhamos com política ouvimos duas palavras muito frequentes hoje, herança maldita. Eu lembro que quando o senhor passou o cargo para o Guti, eu senti que houve um clima de amistoso até entre vocês dois. De transição. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor deixou de passar algumas informações para o grupo do Guti ou o grupo do Guti não foi capaz de entender naquele momento que a cidade estava num momento difícil? Bom, eu acho que a última resposta tua explica tudo. Teve pessoas que foram tão incapazes de compreender que no primeiro ano de governo quase 10 secretários foram embora. Se o cara foi embora é porque ele não sabia o que ele ia enfrentar. Essa é a realidade. Eu não contei, já foram 10? Pois é, a pessoa vem, se contar tudo desde o comecinho, está beirando ou já passou dos 10. Quer dizer, a pessoa vem de uma experiência na iniciativa privada que é louvável, mas se ele não conhecer o funcionamento das leis municipais, da máquina pública, do conhecimento com os profissionais, com os servidores que cada área tem, ele vai patinar. A gente precisa ter a humildade de pedir orientação quando a gente não sabe. Teve muito secretário que entrou na prefeitura querendo ensinar para a gente que estava lá há 25, 30 anos. Deu errado. E aí deu tanto errado que a pessoa preferiu ir embora. Nós fizemos uma transição passando todas as informações, todas. Agora, essa narrativa que foi criada de herança maldita, olha, aliás, ela
eu acho que já está com prazo de validade vencida. Desgastado. Porque, olha, eu queria inclusive, já que você tocou nesse assunto, vamos pegar o caso da Gerir. Eu não contratei a Gerir. Quem contratou foi o Guti. E por que a Gerir está com pagamento atrasado e os médicos dizendo que não recebe porque a Gerir não recebe da prefeitura? Então, já foi um contrato feito na gestão dele e que por algum motivo está dando errado. E eu fico mais triste porque a Gerir mostrou que não tem condição de fazer a gestão hospitalar na cidade de Guarulhos. Foi feito um contrato sem licitação por mais de 160 milhões e agora está prestes a ser renovado sem licitação de novo, o que é um absurdo dos absurdos. Fala, Carla. Olha, o Maurício Ribeiro, obrigada Maurício, sempre participa aqui com a gente. Boa tarde, Almeida. Por que não investiu na reurbanização da comunidade da Vila São Rafael e perdeu 58 milhões de investimento, segundo o governo federal? O governo perdeu a data limite e não vai haver reurbanização. Havia verba federal? Então, na favela São Rafael, de fato, tinha recursos federais, mas que tinha uma série de exigências da prefeitura que, se você fosse somar tudo que eles estavam exigindo da prefeitura, a contrapartida maior era da prefeitura, não era do governo federal. Então, evidentemente que esses projetos, na hora de avaliar, você tem que botar na mesa e fazer a análise correta. Foi isso que aconteceu. E também nós optamos por um caminho que qualquer favela ou qualquer comunidade para ser urbanizada tinha que ser urbanizada dentro de uma condição. A pessoa teria que sair da onde estava, mas ir para um lugar melhor. Aliás, fizemos isso com a favela Vila Flora, fizemos isso com a favela Ratsuta e tantos outros espaços aqui na cidade. O Alex Bueno, por que as obras do Trevo ficaram paradas? Olha, as obras do Trevo ficaram paradas em 2017 porque o Guti quis. Porque ali não dá para você alegar que falta um centavo, porque é um financiamento federal, aliás, é um financiamento a fundo perdido, o município não vai pagar os recursos investidos na construção da obra do Trevo de Bom Sucesso, mas o governo atual fez uma opção de deixar o ano de 2017 sem avançar nas obras. O dinheiro ficou parado na Caixa Econômica Federal e agora, graças a Deus, retomaram a obra com um pouco mais de vontade. Tomara que conclua, porque o projeto do Trevo de Bom Sucesso ele é belíssimo, vai ficar muito boa aquela obra e a população de Guarulhos merece ter um projeto definitivo e não uns arranjos como sempre foi feito no passado. Ó, Rodrigo. Se você está disputando o cargo de deputado federal, caso seja eleito, você vai ter que enfrentar esse assunto em Brasília, que é o Escola Sem Partido. E aqui em Guarulhos está dando o que falar nas últimas semanas. Você já tem uma opinião formada sobre Olha, esse projeto? isso aí é a maior idiotice que eu já vi na face da terra. Sabe por quê? A não ser que eu estou na contramão das coisas, mas eu tenho ido em reuniões nos bairros e a gente começa a discutir sobre política. Você sabe qual é o sonho do povo brasileiro? Que um dia voltasse para as escolas OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Faz falta esse tipo de matéria. Os alunos precisam ter o conhecimento necessário de quem governa o país, quem são os ministros, quem são os governantes, o que fez de certo, o que fez de errado. Isso é a coisa mais normal da vida de um país. Agora inventaram esse negócio aí de escola sem partido, que se o professor falar de política na sala, ele corre risco de ser expulso. Isso é de uma insensatez, eu diria. Mas o SPB era um ensino didático, né? Como funcionava a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso. Quem governava, Exato. Quem foram os ministros, Isso. enfim, um pouco da história, como é que chegamos a esse modelo democrático. Tudo isso, essas coisas fazem falta para a nossa juventude. E está na hora da gente pensar, é exatamente o contrário, não é partido, é política. As pessoas precisam discutir política. Se a sociedade discutisse mais política, pode ter certeza que as coisas seriam melhores. Olha, pegando um gancho nessa questão, em 2016, o senhor era o prefeito, nós tivemos um atrito entre manifestantes de esquerda com a GCM, da convenção do PSC, né? E agora houve uma polêmica também. A GCM teve mais uma vez atrito com a manifestante de esquerda, agora no governo Guti. Como é que o senhor observa o papel da GCM? Olha, GCM vai ser polícia a vida inteira, por mais que a gente chama de guarda municipal. Ora, ele tem uma arma,
ele é treinado, ele faz todo o treinamento militar e você acha que na hora de um enfrentamento, de um conflito, ele vai agir de que forma? Então, Guarda Municipal, ela também tem esse treinamento militar. E não adianta a gente, podemos até não concordar, mas é assim que funciona. Eu acho que excessos é sempre um problema. E a função da Guarda Municipal, ela tem que manter sempre a ordem. Agora, com certeza, pelos vídeos que eu vi, eu achei que houve um excesso ali. Não precisava ter aquela força violenta. Lógico que também deve ter tido outras manifestações antes que também não gravaram um vídeo mostrando pra gente. Houve pedradas. Pois é. Essas coisas que não podem acontecer. Eu acho que quando você tem divergência de alguém, tem que divergir no campo das ideias, nunca no campo da agressão. Acho que isso tem que ser condenado em qualquer situação. Carla, vai registrando aí. A Cláudia Oliveira comentou: tenho que concordar com o Almeida quando dias atrás disse que a administração atual tem sido o maior cabo eleitoral de sua candidatura. O senhor anda dizendo isso por aí? Não, de forma nenhuma. Quem está dizendo é ela. Quem é a pessoa aí? A Cláudia Oliveira. Obrigada, Cláudia. Não, então, você anda dizendo que o Guto é seu cabo eleitoral. Não, você colocou isso aí, eu acho que eu até mencionei alguma coisa semelhante, você colocou na tua coluna, e o que você coloca lá acaba repercutindo muito. Esse que é o problema. Prefeito, Eu não invento, não. definitivamente, a gente anda nas ruas todos os dias, o governo Guti não está muito bem avaliado pela população. Isso te ajuda. Isso é fato. Sim. Não dá para responder. Você assente isso quando você vai no Não, contato é que com na as pessoas. verdade a vida é assim, ó. Você pode até reclamar que tal coisa não está bom, mas quem vier tem que fazer daquilo ali para melhor. Qual é o problema que está acontecendo hoje? No meu governo as pessoas também reclamavam de saúde, mas não faltava papel higiênico, não faltava luva, não faltava seringa, não faltava medicamento. Medicamento um ou outro pontual dava para você trabalhar sobre essa questão. Agora, eu estou sentindo que essa questão se agravou demais. Está faltando tudo nos postos de saúde. E além disso, ainda na área de saúde, eu não sei quem foi que orientou o prefeito fechar o PA Paraíso, uma região tão grande como aquela, e deixar a população órfã de atendimento. Um governo sensato naquele momento deveria fazer o seguinte: o PA Paraíso precisa de reforma? Precisa. Por quê? Isso nós também constatamos na nossa administração. Vai virar uma UPA, né? Não sei o que vai virar, mas do jeito que está lá não vai virar nada, porque está fechado, não anda, não tem ninguém trabalhando, está parado. Quem está sofrendo é a população que perdeu um equipamento de saúde. Agora, o que ele deveria fazer? Fechasse uma parte do PA, botasse um atendimento provisório, fazia a reforma do outro lado, ou alugava uma casa na própria avenida em frente, o ficar sem atendimento é que é ruim. Então, quando você fez a tua pergunta, Rodrigo, o que as pessoas reclamam hoje é o seguinte: determinadas coisas não estavam bem também no meu governo, mas o problema é que aquele que não estava bem agora piorou. Essa é a situação que nós estamos vendo hoje na cidade. Eu vi publicações suas nas redes sociais comparando os reajustes salariais. Então, os reajustes salariais foi, por exemplo, uma política que em 8 anos de governo nós fizemos no município de Guarulhos e sempre avançando, além dos reajustes salariais, procurando corrigir e implantar os famosos planos de carreira. Avançamos isso na guarda, na educação, vários profissionais da educação tiveram o salário quase que dobrando dentro da minha administração. Por quê? Porque nós seguimos à risca aquilo que prevê a LDB, tinha exigências de alguns cursos de pedagogia. Se a gente fosse ficar esperando o profissional ter condição dele fazer pedagogia, ele não ia ter condição. O município pagou para que ele fizesse um curso e pudesse entrar no novo momento. Quer dizer, houve todo um investimento. Eu estou assim, muito preocupado porque tenho percebido que em 1 ano e pouco só se reclama que não tem isso e não tem aquilo. E cadê o programa de governo de quem venceu as eleições? O que vai fazer para a cidade? Porque o município de Guarulhos hoje está arrecadando melhor do que no meu governo, tá? Se tem uma coisa que esse governo é eficiente, é em arrecadação. Está arrecadando mais? Está arrecadando mais. Por quê? Porque está sendo mais eficiente em termos de arrecadação. Está cobrando melhor. No ISS? Em tudo que você possa imaginar, o governo do Guti está arrecadando mais do que o meu governo. Mas ele congelou o IPTU? E mesmo assim está arrecadando mais. Então é no ISS. A questão do IPTU tem uma hora que a gente precisa desvendar. Isso aí daria para fazer quase um programa. Porque na verdade não é que não teve aumento no IPTU. Qual é a grande jogada que fizeram? Emitiram um carnê do IPTU
que se você não pagar no dia, e a maioria das pessoas não consegue pagar no dia seguinte tem que pagar no fácil. E no fácil ele sofre um outro cálculo lá de trás, que não é o cálculo de agora. Então, tem todo um jogo matemático que foi feito aí para poder melhorar as receitas da cidade. Aliás, eu acho um crime. Porque um cidadão que atrasa uma parcela de IPTU, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, depois ter que se sujeitar, não poder pagar no banco e ter que ir para o fácil, nós estamos dando uma volta ao passado. O carnê não aceita? O banco não aceita mais. O carnê, se venceu o IPTU, o banco não recebe mais. É pior que o baú da felicidade, não? É pior. Rigorosamente em dia. Pior. Eu paguei em dia e realmente eu paguei o mesmo valor, não sofri reajuste. Mas eu desconhecia isso aí, que quer dizer que... Essa regrinha que é o pulo do gato. Quer dizer que o cara não vai ter 2% de multa, vai ter mais. Vai ter mais, porque a base de cálculo pega um outro cálculo do passado. Interessante. Quer? Fala aí. Pode ir. Não, eu queria voltar na questão da saúde, prefeito, e nós sempre temos falado aqui, quando falta medicação é questão de compras, e nós lembramos que no final do seu governo você transferiu o setor de compras, tirou da saúde específica e levou para uma outra área. Não foi um erro naquele momento? E pode ter impactado eu concordo. início de governo? E contra a opinião do seu vice, o secretário Deraman. Exatamente. E eu, se te fosse prefeito, faria tudo de novo. Faria? Faria tudo de novo. Aliás, se tem uma coisa que tem que ser centralizada em prefeitura, é o setor de compras. Isso não pode ficar nas áreas, porque eu tenho certeza que os problemas são muito maiores pela vivência que eu tive do que quando você centraliza. Mas saúde especificamente não é algo muito... Olha, em tudo quanto é lugar, com a tecnologia que tem hoje, se você tem um bom programa no teu computador, você consegue saber exatamente, e essa é a função de quem faz a gestão, seja chefe de divisão, diretores, ele tem como saber exatamente que tal medicamento está perto de acabar. Qual é a função dele enquanto gestor? Ele tem que startar um novo procedimento. O que normalmente faziam? Deixavam vencer tudo para depois ter que comprar no emergencial. Não dá para ser assim a vida, né? Infelizmente não Então o pode senhor ser. defende a centralização das compras? Defendo a centralização, acho que é o método mais correto e mais seguro para qualquer governo. Interessante. Ok. E a questão do aterro, Almeida, como é que você observou? Houve confusão na contratação emergencial de aterro? Também. Aliás, eu volto a dizer, eu jamais mexeria com uma empresa como a Quitaúna. Eu acho que foram os melhores serviços de coleta de lixo prestados na região metropolitana de São Paulo por qualquer empresa, foi da Quitaúna nesses últimos 40 anos que ela trabalhou aqui na cidade. Infelizmente, não sei por quais motivos, resolveram mexer com uma coisa que funcionava bem. E o tempo vai mostrar os problemas que virão, pode ter certeza. Já está mostrando. Aliás, estranha essa transição da Quitaúna para a Treia, né? Estamos Muito observando estranho. isso. Os caras chegaram, ocuparam o prédio da Quitaúna, ocuparam os caminhões da Quitaúna, os funcionários... Pagando menos, Então, pagando menos. Esse pagando menos ficou nós até estávamos debatendo outro dia, né, Pedro? Esse pagando não é tão menos assim, mas se você o que for analisar a causou fundo. Mas chegou, ocupou até a casa, o mesmo imóvel. Muito estranho isso. Uma Quitaúna transvestida, digamos assim. Ô, meu Denilson Bandeira aqui, nós conhecemos muito bem aí, militante dos sindicatos aí. Ele está te perguntando o que você acha da questão da reforma trabalhista. E, segundo ele, está havendo um pouco de perseguição da Justiça do Trabalho com relação aos sindicatos. Você acha que isso está acontecendo? Como é que você está vendo isso aí? Na verdade, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, primeiro é um desmonte da legislação trabalhista. A reforma trabalhista, na minha opinião, ela foi uma facada nos trabalhadores, porque muito se construiu ao longo dos anos de luta para chegar à CLT que nós tínhamos, e lamentavelmente aquilo foi tirado numa canetada. Essa política, além de enfraquecer os trabalhadores, ela enfraquece o sindicato, a organização sindical. E esse papo democrático de dizer a relação agora vai ser tudo entre empregado e patrão, isso é uma falácia. Entre empregado e patrão, o que o patrão disser, o empregado vai aceitar porque ele tem conta para pagar, ele tem aluguel, ele tem tudo quanto é coisa. Então, e os trabalhadores perderam. Aliás, você vê que venderam durante todo o período da reforma trabalhista, qual era a propaganda do governo Temer na televisão? Que precisava fazer uma reforma trabalhista para gerar empregos. O Brasil está chegando a quase 14 milhões de desempregados. Cadê os empregos? A reforma trabalhista foi bom para quem?
O trabalhador perdeu um monte de direitos. E os empregos não vieram para ninguém. Mas o Temer disse que aumentou a procura por emprego. O Temer deu uma de Dilma nessa frase aí. O pessoal estava esperançoso. Quer dizer, não aumentou o desemprego, aumentou o número dos que procuram Tem emprego. esperança de achar. Essa foi brilhante mesmo. Fala, Carlos. Olha, o Marcelo Prancha, Almeida, sobre a passagem dos ônibus com dois valores, de R$ 4,30 e R$ 4,70, sendo o valor mais alto das prefeituras no Brasil. Qual a sua opinião? É o mais alto? Eu não vou nem eu falar sobre isso, eu vou refletir o que uma senhora do Cabo Sul me falou esses dias. Nós fomos numa reunião e entre os vários temas tratados lá, ela disse o seguinte: seu Almeida, olha como é que Guarulhos está diferente as coisas, está muito complicado aqui. Ela disse, quando eu vou numa loja comprar e eu peço desconto, a loja pergunta, é no cartão ou é à vista? Se é no cartão, não tem desconto. Mas se é à vista, tem desconto. Ela falou, a passagem de ônibus é o contrário. Eu pago no cartão, pago mais barato e quem paga à vista paga mais caro. Então é a contramão, né? Fala, Carla. Boa tarde a todos, o Marinho Reencontro, Júnior Reencontro. O que o senhor faria para a cidade de Guarulhos que os deputados que estão aí não fizeram? Qual a sua intenção, o senhor que pensa em ser candidato a deputado federal? Olha, eu acho que tem uma série de coisas que você precisa discutir com a cidade. Primeiro, o município ele precisa ter representação na Câmara Federal, seja eu ou qualquer outro deputado da cidade, mas precisa ter. Guarulhos precisa deixar de ser uma cidade que vota nos candidatos de São Paulo com o efeito da mídia, da televisão na cabeça do nosso povo. Porque na hora que o deputado tem lá as suas emendas parlamentares, que pode ajudar muitos governos locais, esses deputados que só usam Guarulhos para pedir um votinho de vez em quando, vão preferir levar seus recursos para outras cidades. Então, esse é um papel. O outro papel é a gente fazer uma dura luta lá em Brasília, para que a reforma da Previdência não seja mais um ataque à vida das pessoas. Eu concordo que você precisa reformar a Previdência, mas a reforma da Previdência ela tem que ser precedida de um amplo diálogo com a sociedade. Você não pode achar que nós moramos num país onde todas as oportunidades são iguais e todas as pessoas terão os mesmos direitos. Isso é um erro, é um equívoco. Se você pegar uma pessoa que trabalha numa carvoaria no Vale do Jequitinhonha, respirando aquele pó de carvão o dia inteiro, você vai me dizer que ela vai ter o mesmo tempo de vida de uma pessoa que trabalha no ar-condicionado da Avenida Paulista? São coisas diferentes, são distintas. Então, fazer a reforma da Previdência precisa ter um olhar diferente para cada uma dessas coisas. Precisa reformar? Precisa. Por quê? Você pode estabelecer na própria lei que cada vez que aumenta o tempo de vida das pessoas, porque o sistema de previdência, ele é simples. Quem trabalha tem que contribuir o suficiente para que quem já está aposentado tenha o seu benefício assegurado. É assim. O sistema da previdência, esse é o funcionamento dele. Portanto, se quem trabalha, se quem já está inativo, ele passa a ter um tempo de vida maior, que antigamente uma pessoa com 60 e pouco anos estava velho. Hoje em dia uma pessoa chega a 73, 78, 79, 80 em plena atividade. Esse sistema ele precisa ter regras que possam corrigir isso. Agora tem que ser assim. E eu espero como parlamentar poder fazer essa discussão com a cidade de Guarulhos, não só relacionada a esse tema, mas em tantos outros que o município precisa ter. Agora, o governo Temer está ameaçando aprovar a reforma da Previdência depois das eleições, em novembro ou dezembro desse ano. Aí. Tudo que é ruim é feito às pressas. Então. Tudo que é ruim é feito às pressas. Então, se isso acontecer, vai ser mais uma paulada na cabeça do povo brasileiro. Agora, Almeida, vamos falar sobre uma questão, a CPI do grampo. Como é que você tem observado? Aliás, uma notícia, o advogado do vice-prefeito Zeytuni, Dr. Leonardo Freire, entrou com mandado de segurança. Não obteve liminar ainda, mas já entrou com um recurso jurídico. Tardio, hein? Também achei. Tardio. Olha, eu estou acompanhando muito de longe isso. É ruim você opinar sobre uma coisa que você não está lá no dia a dia da Câmara, nos bastidores, da comissão que está analisando. Eu acho que essas coisas, o principal problema é o que a cidade está perdendo. Porque nós temos aí hoje uma cidade com um prefeito que não conversa com o vice,
uma cidade brigada, um prefeito que não tem tempo de ir para a periferia para dialogar com o povo sobre os problemas que a população está vivendo, e a Câmara envolvida num tema que cá entre nós, para a população, não muda em nada a vida do cidadão de Guarulhos. Fala, Rodrigo. O prefeito, uma pergunta que eu queria te fazer já há um tempo e acabo esquecendo, e hoje eu acho que não vai passar. Você já foi alvo de um pedido de CPI na Câmara Municipal. Eu queria saber, não a figura política, mas a figura pessoal, quanto que isso afeta? CPI ou cassação? Uma cassação. Olha, uma cassação. É evidente que todo pedido de cassação de um mandato, ele é complicado. Ele precisa ser baseado em coisas muito bem fundamentadas, assim como caçar um vice-prefeito. Porque as pessoas foram para a rua, elas disputaram voto. Ou você tem um motivo real, consistente, que tem provas mesmo, e deve fazer, ou então precisa parar de fazer politicagem, né? No meu caso, por exemplo, o que eu assisti na Câmara foi um grande espetáculo de vereadores, inclusive na época, fazendo pressão ao prefeito porque tinha um processo como esse na Câmara Municipal. E certamente é o que deve estar acontecendo hoje com o atual governo também. Eu vou ser mais objetivo. O presidente da Câmara era o vereador Jesus. E ele era considerado a base aliada. Qual foi o sentimento que o senhor teve quando ele resolveu acatar o pedido de cassação? A Câmara, ela age muito na base da pressão, da comoção, das manifestações. É por isso que o plenário da Câmara tem sempre aquele mundaréu de gente se manifestando. E às vezes o parlamentar que está ali, que deveria ter não a emoção de quem está lá, mas a calma e a tranquilidade de fazer as coisas à luz da lei, prefere jogar para a torcida. Foi isso que aconteceu no passado. Ficou uma mágoa, prefeito? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que eu detesto é guardar mágoa. Eu quero tocar a vida, quero viver, quero avançar, quero tocar as coisas. Quem guarda ódio vai viver menos, pode ter certeza disso. Agora, prefeito Almeida, eu quero falar não só do senhor, como do então prefeito Pietá, eu vou dizer do PT. Na minha visão, já falei isso para o senhor, vou repetir aqui. Eu acho que o PT falhou no esporte em Guarulhos. Já deixou muito a desejar. Agora vejo uma ideia de transformar o Fioravante e Ervolino numa arena multiuso. Sinceramente, não vejo condições físicas. O que o senhor acha de um projeto desse? Primeiro, eu acho que o local é totalmente inadequado para isso. Aliás, se tem uma coisa que a gente deveria fazer, é evitar as proximidades da Via Dutra, porque aquilo ali é um caos, né? Hoje em dia, você vai em direção à região dos Pimentas, só para passar entre os dois viadutos e aquele semáforo que tem ali na Majon, você perde um tempão. Imagine com arena, com muito mais carro entrando e saindo ali, o que iria virar isso. Agora, as pessoas também precisam parar de colocar esses projetos assim que primeiro não tem nem projeto. Pergunta, cadê o projeto da arena? Não tem. Te garanto que não tem. Porque nem o corte da grama e a manutenção necessária que foi prometido o ano passado para em 30 dias começar a funcionar não tinha. Então aí ficam, sabe, criando factoides, uma coisa, outra. Gente, um projeto para a cidade ele leva tempo. O projeto do Trevo foram anos de discussão para poder chegar na elaboração daquele projeto. O projeto do corredor da Santos Dumont foi a mesma coisa, da Papa João Paulo, da Juscelino Kubitschek, dos terminais rodoviários. Tudo isso você tem que preparar um bom projeto e leva tempo para fazer. E o prefeito Guti já está chegando aí a quase 1 ano e meio de governo, ele precisa mostrar o que ele vai fazer de novo, porque até agora ele só deu continuidade em algumas coisas que eu deixei. O trevo só está andando porque já ficou caminhando. O corredor da Santos Dumont, a mesma coisa. Obras de habitação, só entregou até hoje, inclusive o pessoal da Fiat está indo para apartamentos que foram construídos na minha gestão. Eu quero saber onde é que está um tijolo novo que foi assentado para um novo apartamento dentro do projeto do atual governo. Prefeito, eu queria saber o que o senhor pudesse voltar no passado, o que o senhor acha que o senhor errou no governo aqui de Guarulhos, o senhor não faria de novo? Olha, é difícil responder essas coisas assim, né? Mas, eu não sei, eu acho que a gente acertou bastante. Talvez tenha errado por ter começado muitas coisas, né? Por exemplo, o Guti reclama de dívidas, mas boa parte do que ele está fazendo hoje é tudo coisas que foram feitas no meu passado, no meu governo, né? Então, quer dizer, governo ele tem que ter esse espírito de sequência.
Eu acho que talvez a gente exagerou na quantidade de obras, por exemplo, na cidade. Iniciamos muita coisa. De Celso. Então, o problema é que como é que você explica o povo da Vilani que o terreno está lá comprado e ao invés de começar a fazer um céu, botaram lá uma regional da Proguaru, lá com um monte de entulho lá em cima. Na verdade, aquela população, Pedro, nós temos que entender o território da cidade. Ali está tão longe das outras coisas que se você não fizer um equipamento desse lá, aquele povo lá não vai para o Pimentas. É muito longe. Para uma família se deslocar, vai depender de transporte público, de uma série de coisas. Então, os céus, eu não acho que 20 céus é demais na cidade, não. Talvez a gente pode ter errado em ter começado vários, podia ter começado menos e procurar concluir, apenas isso. Mas acho que a quantidade de 20 para a cidade está de bom tamanho. Eu vou mudar a pergunta do Rodrigo, que é boa, porque ele disse que no fim da vida a gente se arrepende mais do que não fez do que do que fez. Do que o senhor se arrepende de não ter feito? Eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia ter, talvez até avançado mais. Uma delas, por exemplo, é o cuidado que você precisa ter com o povo que mora principalmente na periferia, sem urbanização. O sistema de mutirão que nós fizemos, ele foi bom, mas talvez foi pouco. Se eu tivesse que fazer hoje, eu trabalharia mais a questão dos mutirões dentro das comunidades, porque, não adianta você querer investir tanto na saúde se você não resolver o problema na porta da casa das pessoas. Então, uma criança que vai brincar com esgoto a céu aberto, ela vai continuar doente. Você pode colocar o melhor médico no posto de saúde. Então, talvez o maior investimento que a cidade precisa fazer é uma atenção especial às famílias mais carentes da periferia. E aí levar infraestrutura, levar esgoto, levar pavimentação, levar iluminação pública, todas essas coisas que Guarulhos precisa tanto. Foi feito muito, mas ainda tem muita gente numa situação muito precária. Agora nós temos informações que o prefeito Guti vai investir mais com a Proguaru, que a Proguaru vai ser mais o coringa da administração. Como é que o senhor observa isso? Eu acho uma boa, eu defendo. Eu acho que a Proguaru ela tem um papel importantíssimo na cidade e ela pode dar conta de resolver uma série de problemas. O que não pode é ter uma Proguaru nos modelos que durante muito tempo teve. A Proguaru pegava a obra, só que a Proguaru contratava uma outra empresa para fazer. Aí é ruim, porque a Proguaru pega uma obra e terceiriza, aí a qualidade já não vai ser a mesma e uma série de coisas. Eu acho que a Proguaru ela tem um papel importante em fazer coisas na cidade, agora ela tem que fazer com mão de obra própria. Como é que você observou o ex-vereador americano virando secretário? Eu não observei ainda, né? Eu estou... Ainda não oficialmente... Americano, dá de olho aí. Eu gosto muito do americano, tenho um carinho muito especial por ele, acho que à frente da Guarucop ele fez um excelente trabalho, mas eu francamente ainda não vi quais são as grandes ações que a secretaria dele tem feito na cidade. Vamos aguardar para ver, é novo, né? Prefeito, vamos... E tem experiência política, essa é uma vantagem. O americano é conhecedor da cidade, não precisa usar o Waze para andar no município. Né? Tem alguns secretários aí que precisam botar o Waze, senão não chega nas ruas da cidade. Prefeito, eu me lembro que o senhor enfrentou isso também. Não há um confronto de atribuições entre meio ambiente, obras, serviços públicos e Proguaru? Olha, mas é fácil de administrar. Existe um pequeno conflito, mas não é tão complicado para tocar isso não. Você divide a cidade, tal área fica responsável para Guaru, tal área fica responsável Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo. Você pega, por exemplo, no paisagismo da cidade. Guarulhos, durante muitos anos, não tinha uma flor. Essa cidade aqui era a cidade só da grama e do mato verde. Foi na nossa gestão que nós começamos a trazer um pouco de colorido para as ruas da cidade. Aliás, eu até vi vocês comentando esses dias, os canteiros da Avenida Tiradentes estão passando por uma reforma. O Alex acabou de perguntar isso, o Alex Bueno. Vocês vão ver, ele perguntou sobre isso. Ele falou, com licença, porque o secretário de Meio Ambiente está retirando as moreias do canteiro da Avenida Tiradentes. O seu antigo secretário plantou errado ou o atual secretário estava desperdiçando tempo e dinheiro? Ô Pedro, durante muitos anos, os canteiros da Avenida Tiradentes tinham ou era grama ou era uma vegetaçãozinha baixinha. O que acontecia? O cidadão que estava de um lado da avenida para atravessar para o outro,
ele passava por cima do canteiro. Era tão comum isso que tinha lugares do canteiro que nem nascia nada, porque a terra já estava tão seca de tanto ser pisada que não nascia mais nada ali. Depois de fazer um bom estudo, se não me engano aquela planta chama boreia, né? Moreia. É uma planta, é uma vegetação, é uma folhagem que dá uma florzinha amarela. Eu acho que, por exemplo, estava exagerado porque ela precisava de uma poda. O problema dela é que as folhagens caíram tudo para a rua e ninguém tomou providência. Aí alguém lá, não sei quem, teve a brilhante ideia de vamos arrancar tudo. Beleza, pode arrancar, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Vai voltar ao mesmo modelo de antigamente. A Tiradentes, as pessoas vão deixar de respeitar o local apropriado para passagem que é um perigo. E vão atravessar em cima do canteiro. E a boreia, ela possibilitava que isso não acontecesse, porque ela forma uma vegetação densa, ocupa todo o leito do canteiro e não permite. Olha, eu prefiro o mato, viu? Porque o pedestre na Tiradentes parece barato, ele fica atravessando em qualquer lugar. Um perigo. E são frequentes os acidentes ali, principalmente atropelamentos. Central, né? Nós não plantamos aquela planta à toa. Ela foi plantada porque houve todo um estudo, um cálculo de uma vegetação que ficasse bonita e que impedisse que as pessoas pisassem em cima do canteiro. Mas não entendi, estão retirando? Algumas plantas estão sendo retiradas, estão fazendo uma revitalização do canteiro central aqui da... Só fica aqui o alerta, cuidado porque de repente uma plantinha que tem um tamanho um pouquinho grande, que vocês podem estar achando exagerado, é bem melhor ela ali do que perder uma vida com uma mãe atravessando com uma criança. Nós tivemos vários e vários atropelamentos ao longo da Avenida da Tiradentes. Exatamente. Que deveria ter uma barreira física, nem que seja realmente de planta, né? Fala, Carla. Evanildo, prefeito, o senhor gastou quase R$1 milhão na ponte sobre o rio Baquirivu e hoje está parada. Fale um pouco sobre isso. Baquirivu? Qual seria essa Segundo ponte? ele, gastou mais de R$1 milhão. O senhor foi o Eloy ali no Baquirivu? Ponte sobre o rio Baquirivu? Ali no SECAP? Sinceramente, Não, agora, qual é o nome do Baquirivu. nosso ouvinte? É o Evanildo. Evanildo, complemente, por favor, a pergunta, que ficou Eu essa também não dúvida entendi. agora aqui pra gente. O Evanildo também está cobrando aqui, ó. Moça, vai fazer minha pergunta em relação à dívida que o Almeida deixou ou é só pergunta direcionada? Estamos fazendo Complemente, todas. por favor, só para nós Fala da entendermos. dívida, que o senhor deixou. Por favor. Eu já falei sobre esse tema aqui. Olha, se alguém estiver pensando que um dia vai chegar numa prefeitura e não vai ter dívida, dispute outro cargo. O Eloy teve dívida do Jovino, o Jovino teve dívida do Nef, o Papoto teve dívida do Tomeu. Tomeu do de Carlos. Gente, a máquina pública, ela é assim. Agora, todas as dívidas estavam dentro de um cronograma de pagamento, que não significa que o município tenha que pagar absolutamente isso amanhã. As dívidas são de curto, médio e longo prazo. Agora, criaram uma narrativa com outros objetivos eleitorais. Agora eu não entendi, prefeito, por que a prefeitura está arrecadando mais, na sua visão? Não entendi isso. Eu posso até levantar, eu posso até dar uma estudada melhor no orçamento e verificar exatamente qual foi a fonte do recurso que melhorou a receita. Tá? Posso verificar. Okay. Prefeito, recentemente o senhor recebeu aqui em Guarulhos o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Exato. Ciro Gomes vai ser o nome da esquerda nessa eleição? Não, Ciro Gomes vai ser o nome. Ciro Gomes tem um programa de governo que está sendo elaborado, discutido com vários segmentos da sociedade. Ciro Gomes é um candidato que se preparou ao longo desses últimos anos sobre os principais temas do país. E se tem uma coisa que nós não imaginamos fazer, é essa divisão do Brasil entre simplesmente esquerda e direita. Nós precisamos juntar pessoas de bem que queiram dar um novo rumo para um país. Porque um país que está com 14 milhões de desempregados, com uma economia indo para o buraco, você vai ficar discutindo se é desse partido ou é daquele? Nós precisamos juntar as pessoas de bem. É com esse espírito que o Ciro Gomes está na disputa. Agora o PT anda rejeitando o Ciro Gomes, né? A Gleisi. Paciência, né? A vida. O problema, não, tem que ver o eleitorado. Né? A vida Agora, é assim. O prefeito entendia a pergunta do Evanildo Jabá. Eu me lembro muito bem, o senhor fez uma adaptação ali na ponte do Baquirivu, no aeroporto, o senhor fez uma adaptação para evitar o fechamento. Eu me lembro muito bem dessa obra que o senhor fez ali. E mesmo assim, a Gru Airport fechou a entrada. Não, ali não foi feito
foi feita uma intervenção, na verdade foi um remendo por conta da enchente que abalou a estrutura do lado de lá 2011, da ponte. se não me engano. Alguma coisa assim. Não, mas o senhor fez uma baia, o senhor fez ali o senhor melhorou a fluidez naquela Melhoramos na Avenida Isso. Jamil Zarif, Isso. que ali é lógico, é do município e é obrigação nossa então. fazer. Agora, a ponte de entrada do aeroporto, ela não foi feita com... Não, o senhor fez aqui na João Jamil para não causar fila na ponte, eu me lembro muito bem disso. Exato. Para aumentar a fluidez. Exato. Mesmo assim fecharam. E eu sempre disse o seguinte, olha, aliás, vi algumas pessoas há pouco tempo atrás dizendo que iam fazer um movimento para reabrir. Eu não acredito na reabertura daquela ponte. Eu acho que nós temos que mudar. Ali no Terminal 4, vindo para o Rio Baquirivu, tem condição de fazer uma bela de uma ponte ali, já entrando no Terminal 4, aí sim, as pessoas que vêm do São João, do Haroldo Veloso, teriam que vir até ali e ali acessar. Ali é o melhor caminho e ali eu acho que a gente não arrumaria crise nem complicação com a Gru Airport. Ok. Fala, Rodrigo. A Gru Airport é forte na cidade. Prefeito, se eu poderia, se pudesse dar um conselho para o atual prefeito... O senhor ficou 8 anos lá, sabe das dificuldades. Olha, veja só uma coisa, eu diria o seguinte, o Guti, ele ganhou a eleição tão bem, porque teve uma votação tão expressiva, Até para ele. acho que até ele levou um susto, que se ele ficasse 2 anos mantendo apenas as coisas que tinha, sem fazer nada de novo, o povo iria aceitar. Qual foi o erro? O erro é que não está fazendo nada e ainda está tirando o pouco que tinha. Esse é um problema. Porque a população reclama quando você começa a tirar aquilo que ela conquistou. Por exemplo, você tinha lá um professor que dava aula de ginástica para 80 senhorinhas da terceira idade 3 vezes por semana. Aí você vai e você tira esse professor. Bom, você ganhou 80 velhinhas que está o dia inteiro falando de você. Porque você tirou tudo delas. Aquilo ali era a vida delas. Imagine uma pessoa na terceira idade hoje, quais são as opções de lazer, de esporte, de cultura que as pessoas têm. O céu era esse local que elas se reuniam. E aí o governo foi lá dizendo que precisamos economizar agora com esse professor. Não precisa mais pagar o professor. Beleza, não precisa pagar o professor, vai ter 80 pessoas descontentes e ainda com agravante, com risco de doenças eminentes. Carla, registro final, hein? Tá certo. Não, bastante gente acompanhando, agradecer a todos. A audiência sempre muito boa. Evanildo Jabá, Denilson Bandeira, Marcelo Prancha, todos que mandaram pergunta. Eunice Moro, você perguntou, Pedro, vai ficar devendo, mas acho que... Eu sei, tem um pessoal lá do Paravente dizendo que o senhor está construindo um condomínio, Paravente não, perdão, Itapejica. É verdade isso, prefeito? Olha, onde... Rua Séries. Me avisa onde é. É daqui. Aliás, já fica um convite para ela. Pode ir lá e pode se apropriar, porque se é meu, é seu. As pessoas pensam que a gente evita perguntas, que a gente esquece. Né? Agora lembrei, disseram que o senhor está construindo um condomínio na Rua Séries Itapejica, que o terreno é seu. Pode ir lá e pode se apropriar. Se é meu, inclusive, me chame que nós vamos juntos. E eu vou fazer outra pergunta que me pediram aqui. O seu shopping vai inaugurar ou não? Pois é, eu estou procurando até hoje esse bendito shopping que me falam, né, e não consigo achar. Na verdade é o seguinte, olha, nós vivemos numa cidade que os grandes canais de televisão são de São Paulo, então as fofocas, elas acabam ganhando uma rapidez muito grande. Né? Principalmente quando são jornalistas, né, que fazem fofoca. Pois é, é uma pena as coisas serem desse jeito, né, porque... É tão bom quando uma pessoa fala uma coisa, mas que tenha provas, tenha base. É igual o pedido de cassação. Se você vai cassar alguém que foi legitimamente eleito, tem que ter motivo, tem que ter coisa muito concreta. Senão não deve fazer. Pô. Obrigado mais uma vez ao ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PDT. Até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade e agradeço aí os nossos telespectadores, internautas que participaram ativamente. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos uma boa tarde. Estaremos amanhã ao vivo, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá.